Vocês estão prestes a assistir a um vídeo especial, um marco essencial para entendermos as raízes da nossa história. Este conteúdo faz parte do curso Redescobrindo o Brasil, um programa completo de formação política que busca despertar consciência histórica, senso crítico e responsabilidade cidadã em todos os que desejam compreender e transformar a realidade do nosso país. E como estamos avançando na nossa série sobre a história do cristianismo em ordem cronológica, entrando na chamada Era dos Conquistadores, esta é uma excelente oportunidade para aprofundarmos o estudo desse período decisivo. Por isso, decidimos compartilhar 3 vídeos fundamentais. Um vídeo sobre a fundação do Brasil, um vídeo sobre a escravidão e um terceiro, este vídeo que vai tratar do golpe que derrubou o Império, a verdade por trás da proclamação da República. Esses conteúdos vão nos ajudar a entender não apenas o passado, mas como ele nos trouxe até aqui, influenciando as crises, os valores e os desafios do Brasil atual. Aproveitem para conhecer e adquirir o curso Redescobrindo o Brasil, assim como os demais cursos disponíveis aqui no canal. São formações completas, acessíveis e essenciais para quem deseja se posicionar com clareza, fé e sabedoria no cenário que vivemos hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação política. E hoje vamos continuar exatamente de onde paramos. Na aula anterior, falamos sobre a abolição da escravatura em 1888 e como esse fato se ligava ao fim do Império. Agora chegou o momento de analisarmos com mais profundidade os motivos que levaram à proclamação da República, um episódio que mudou drasticamente os rumos do Brasil e trouxe várias consequências negativas. Para começar, precisamos lembrar que Dom Pedro II era uma figura extremamente querida pelo povo. Ele era visto como um verdadeiro herói nacional. Ele era culto, ele era educado, honesto e sensível às dores da população. Um grande exemplo disso foi a sua luta pela abolição da escravidão, causa da qual ele se empenhou até o fim. Esse posicionamento aproximava ainda mais o imperador das camadas mais humildes da sociedade, que viam nele um defensor dos oprimidos. É curioso notar que muita gente costuma associar a monarquia às elites, como se apenas os ricos fossem monarquistas. Mas a realidade é bem diferente. Dom Pedro II era mais admirado entre os pobres do que entre os ricos. Enquanto os mais humildes o amavam, justamente por sua postura firme contra a escravidão, parte da elite se ressentia dele. Muitos ricos ainda possuíam escravos e se sentiam prejudicados por suas ações abolicionistas. Ou seja, o golpe que pôs fim ao Império não veio do povo, que em sua maioria apoiava o imperador, mas foi articulado por uma minoria da elite insatisfeita com as decisões do monarca. E isso nos leva a um ponto muito importante. O preconceito de que monarquia é coisa de rico não se sustenta quando olhamos para a história real do Brasil. É um paradoxo que nos convida à reflexão. Outro fator decisivo para a queda do Império foi o aspecto religioso da família real. Dom Pedro II era católico e sua filha, a princesa Isabel, era profundamente religiosa, praticamente uma freira, como diziam na época. Só que naquele período, as ideias do liberalismo europeu, influenciadas pela Revolução Francesa e pela ideia de um Estado laico, começaram a se espalhar entre os mais ricos, principalmente os que tinham contato direto com a cultura francesa. Então, aos olhos da elite contaminada por essa mentalidade moderna, a religiosidade da família imperial passou a ser vista como um problema. O povo, por outro lado, seguia firme na fé e se identificava muito com os valores religiosos da monarquia. Isso criou mais uma divisão entre os desejos do povo e os interesses da elite. No fim das contas, o que temos é o seguinte: Dom Pedro II caiu no auge de sua popularidade. Um ano antes do golpe, ele havia decretado o fim da escravidão, o que gerou imensa alegria entre o povo. Mas mesmo com essa aprovação popular tão evidente, o que aconteceu foi que um pequeno grupo poderoso decidiu sozinho o futuro do Brasil, impondo à população um regime que ela não havia escolhido. A verdade é que mesmo com a baixíssima adesão popular, o movimento republicano venceu.
não por merecimento ou apoio, mas por força e articulação política de um grupo reduzido que desconsiderou completamente a vontade da maioria. E assim, num simples golpe, o Império do Brasil chegou ao fim. Vamos direto ao ponto. O Brasil foi levado ao golpe que pôs fim à monarquia por dois grandes motivos. Um deles, já comentamos, a abolição da escravatura. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, foi uma vitória para a dignidade humana, mas enfureceu uma parte poderosa da elite. Fazendeiros e grandes proprietários rurais, cujos lucros dependiam do trabalho escravo, viram seus interesses econômicos ameaçados. A mudança não foi bem recebida por quem tinha os seus negócios sustentados nesse sistema, e muitos passaram a fazer oposição direta ao Império. Há quem diga, inclusive, que ao assinar a Lei Áurea, a princesa Isabel decretou, sem saber, o fim de qualquer possibilidade de chegar ao trono. E de fato foi isso que aconteceu. Mas é importante esclarecer algo aqui. Essa revolta da elite não era movida pelo racismo, como muitos pensam, não é? Não se tratava de pessoas que acreditavam que negros não mereciam liberdade. A motivação era puramente econômica. Sabemos bem como o mundo funciona. Dinheiro move muita coisa e move também o coração de muita gente. A questão ali era simples. Muitos se sentiam ameaçados no bolso e não estavam dispostos a perder seus lucros. Essa ganância era egoísmo, egoísmo puro. Colocaram seus interesses pessoais acima de algo muito maior, mais justo e mais nobre. Quer ver só um paralelo mais atual? Imagine hoje alguém chegar no STF e propor que seus membros percam 30% dos privilégios que eles têm. Como vocês acham que eles reagiriam? Naturalmente, muitos tentariam barrar isso com todas as forças, não porque é errado, mas porque prejudica seus próprios benefícios. Talvez uma outra pessoa pensasse no bem do país, mas a maioria pensaria apenas em si. Ou olhe para o cenário cultural. Quantos artistas, nos últimos anos, se levantaram ferozmente contra o Bolsonaro e a favor do PT? E por que isso aconteceu? Porque com a diminuição das verbas da Lei Rouanet, deixaram de receber os seus milhões. Eles estão dispostos a ver o povo novamente submetido a governos desastrosos, desde que seus próprios ganhos sejam preservados. Isso é o quê? Egoísmo puro e simples. Sim, vocês podem dizer, mas a escravidão era uma coisa muito mais grave. Com certeza, mas estamos analisando o contexto da época. Naquele tempo, a escravidão era vista como algo normal, parte da estrutura da sociedade. Da mesma forma que, talvez, daqui a 100 anos, nossos descendentes olhem para esses artistas de hoje como cúmplices de uma tragédia cultural e política, gente que ajudou a destruir os pilares da civilização ocidental só para manter os bolsos cheios de dinheiro público. Ou seja, a resistência ao fim da escravidão não veio por racismo, mas por aquilo que sempre moveu muitos corações humanos: o egoísmo, a vaidade, o desejo de manter seus privilégios a qualquer custo. A história muda os rostos, mas o enredo, esse parece ser sempre o mesmo, não é verdade? Agora eu vou trazer algo aqui que vocês não fazem ideia. Muitos não fazem ideia. Encerramos o primeiro grande motivo aqui que levou o golpe que derrubou a monarquia no Brasil: a abolição da escravidão. Mas agora vamos entrar naquele que foi o fator principal por trás da proclamação da República: a ação da maçonaria. Sim, estamos falando da ordem secreta mais famosa do mundo, que conseguiu se infiltrar nos bastidores do poder imperial e acabou desempenhando um papel direto na queda do Império em 1889. E para não parecer exagero ou teoria da conspiração, vamos às palavras dos próprios maçons. Otaviano de Menezes Bastos, o maçom do grau 33, o mais alto da ordem, teve grande influência na maçonaria brasileira. Ele escreveu o hino oficial das lojas maçônicas do Brasil, além de ter sido autor da pequena enciclopédia maçônica, obra fundamental para entender essa organização. E foi exatamente nessa enciclopédia que ele declarou com todas as letras: foi a proclamação da República indiscutivelmente um movimento promovido e organizado pela maçonaria. No dia 14 de novembro de 1889, à noite, foi resolvido numa loja maçônica que o irmão Marechal Deodoro da Fonseca seria o chefe do movimento. O primeiro ministério republicano foi integralmente de maçons. Ou seja, não estamos diante de uma suspeita. É uma confissão direta. A proclamação da República foi pensada, articulada e executada dentro de uma loja maçônica. O Marechal Deodoro,
que se tornaria o primeiro presidente do Brasil, foi escolhido pela maçonaria para liderar um novo regime. E mais, todo o primeiro governo republicano era composto exclusivamente por maçons. Diante disso, fica claro que o Brasil não apenas passou de uma monarquia para uma república, mas na prática saiu de um governo imperial para um governo dominado pela maçonaria. A pergunta que surge é a seguinte: por que a maçonaria quis tomar o poder? Qual era o seu verdadeiro objetivo? Para entender, precisamos voltar no tempo. A maçonaria chegou no Brasil em 1817 e já começou agindo. Logo tentou organizar uma revolução contra o governo imperial, que ainda estava sob o comando de Dom João VI. Ao perceber essa movimentação, Dom João mandou fechar todas as lojas maçônicas e, como a igreja já fazia, condenou a maçonaria e proibiu sua existência no país. Mas não nos enganemos. A maçonaria nasceu para atuar em segredo, nas sombras. Ela foi criada justamente para articular mudanças revolucionárias sem chamar atenção, como aconteceu na Revolução Francesa, onde conspiradores tramaram nas lojas maçônicas contra o rei. Portanto, a proibição de Dom João VI não freou seus planos, apenas os empurrou para a clandestinidade, onde sempre se sentiram em casa. Foi então que surgiu José Bonifácio, figura central da história brasileira, homem cultíssimo, considerado o patrono da independência. Mas ele cometeu um erro muito grave. Ele envolveu-se com a maçonaria e usou sua grande influência para promover a reabilitação da ordem. Trabalhou politicamente para que ela voltasse a existir legalmente e começou a indicar maçons de sua confiança para cargos importantes no governo. Ele foi a principal porta de entrada da maçonaria no coração do poder. Mais tarde, quando Dom Pedro I retornou a Portugal, nomeou José Bonifácio tutor de seu filho Dom Pedro II, que ainda era uma criança. Bonifácio tinha agora a missão de educar o futuro imperador, que cresceu confiando nele. E quando José Bonifácio já estava totalmente envolvido com a maçonaria, aproveitou-se dessa confiança para ampliar ainda mais a influência da ordem no império. Enquanto isso, Dom Vital, bispo católico em Olinda, começou a perceber o avanço maçônico e iniciou uma verdadeira cruzada para denunciar essa infiltração. Ele se levantou com coragem para alertar o povo sobre os perigos que essa ordem secreta representava para o país e para a fé cristã. A essa altura da história, os maçons já estavam profundamente infiltrados nos altos cargos do governo e da sociedade. Quando Dom Vital, bispo de Olinda, começou a denunciar abertamente essa influência, o que aconteceu foi que a resposta veio rápido e dura. Ele foi preso. Mas o caso não ficou por isso mesmo. A prisão de um bispo causou uma verdadeira comoção e a notícia chegou até o Papa. Furioso com o ocorrido, o Papa escreveu uma carta diretamente a Dom Vital, ainda na prisão, elogiando sua coragem e firmeza diante da maçonaria e o encorajando a continuar sua luta. Além disso, o Papa procurou o governo brasileiro para resolver o conflito que, a partir daí, passou a ser conhecido como a questão religiosa, uma crise enorme que balançou o império. Dom Pedro II se viu num dilema daqueles. De um lado estava a Igreja Católica, sua fé pessoal também, e a religião oficial do império. E do outro, maçons poderosos dentro do próprio governo, muitos dos quais ocupavam cargos por causa da influência antiga de José Bonifácio. Mesmo não sendo maçom, o imperador sabia que mexer com esse grupo era mexer num vespeiro. Ainda assim, por ser um homem católico e, acima de tudo, justo, Dom Pedro II tomou sua decisão. Ficou do lado da igreja. Revogou a prisão de Dom Vital, concedeu anistia ao bispo e também a outros membros da igreja que haviam sido presos pelo mesmo motivo. E foi além. Demitiu o então presidente do Conselho de Ministros, o Visconde do Rio Branco, um cargo que hoje seria equivalente ao de primeiro-ministro ou presidente. E esse não era qualquer homem. O Visconde do Rio Branco era ninguém menos que o grão-mestre da maçonaria no Brasil na época. Ele liderou a campanha maçônica contra a igreja e articulou pessoalmente nos bastidores a prisão dos bispos. Com a demissão do Visconde do Rio Branco, Dom Pedro II nomeou para o seu lugar o Duque de Caxias, herói da Guerra do Paraguai e homem de confiança do imperador. Essa mudança representou uma derrota esmagadora para a maçonaria. Pela primeira vez em muitos anos, ela perdeu espaço no governo e viu sua influência diminuir consideravelmente. E como se não bastasse esse revés, os maçons sabiam que a situação poderia piorar ainda mais. Isso porque a sucessora de Dom Pedro II, a princesa Isabel,
era ainda mais católica que o pai, como eu já falei aqui. Se ela subisse ao trono, seria praticamente impossível para a maçonaria avançar com seus interesses. Diante disso, tomaram uma decisão drástica. Era hora de pôr fim ao império. Com a ajuda de grupos ressentidos pela abolição da escravatura, ou seja, os mesmos que perderam poder e dinheiro com a libertação dos escravos, os maçons começaram a planejar a queda do império nas suas lojas secretas. Como diz a pequena enciclopédia maçônica, foi a proclamação da República indiscutivelmente um movimento promovido e organizado pela maçonaria. Não se esqueçam disso. Foi decidido numa loja maçônica no dia 14 de novembro de 1889, e foi ali que o irmão Marechal Deodoro da Fonseca, como eles chamam, né, irmão deles, não nosso, deu irmão de jeito nenhum, ele foi o líder do movimento. E assim aconteceu. A República ela foi proclamada e o maior brasileiro de todos os tempos foi expulso do país junto com aquela que representava o futuro do Brasil, a princesa Isabel. Alguém pode se perguntar, mas por que Dom Pedro II não reagiu ao golpe da proclamação da República? A resposta passa por alguns fatores bem importantes. Primeiro, o exército estava do lado dos republicanos, ou melhor, dos maçons. Muitos líderes militares da época pertenciam à maçonaria e estavam diretamente envolvidos no plano de derrubar o imperador. O segundo ponto é que Dom Pedro II estava em sua casa de campo em Petrópolis, no alto da Serra do Rio de Janeiro, quando tudo aconteceu. Ele recebeu as primeiras notícias de forma vaga, sem entender a gravidade da situação. Imaginou que fosse apenas uma agitação passageira, algo que logo se resolveria. Então, desceu para a capital, achando que poderia conversar, apaziguar os ânimos. Mas essa decisão foi um erro. Ao descer, ele ficou vulnerável e assim que chegou à cidade do Rio de Janeiro, foi capturado pelos republicanos. A família real inteira ficou sob vigilância, o que dificultou qualquer tentativa de reação. Mesmo assim, Dom Pedro ainda buscou contato com pessoas leais que poderiam ajudá-lo. Havia inclusive a possibilidade de reação por meio da Marinha. O Marquês de Tamandaré, chefe da Armada Imperial, colocou-se à disposição para liderar uma guerra contra o exército e restaurar a monarquia. Mas foi aí que surgiu o terceiro e mais decisivo motivo. Quando Dom Pedro II finalmente compreendeu o que estava acontecendo, ficou profundamente decepcionado. Ele era um homem pacato, bondoso, sem ambição de poder. Ele sempre viu o trono como um dever, não como um prazer. Ele foi preparado desde criança para governar, mas via a coroa como um fardo. E agora, vendo toda a traição e agitação ao seu redor, sentiu-se enojado com aquela realidade política. Se vocês não me querem, tudo bem, disse ele. Para Dom Pedro, a perda do trono foi, de certa forma, um alívio, quase como uma aposentadoria merecida. Outro no lugar dele talvez tivesse lutado até o fim, resistido, provocado uma guerra. Mas ele não. Dom Pedro II amava profundamente o Brasil. E por isso recusou-se a ver sangue de brasileiros derramado por causa de seu retorno ao poder. A Marinha estava com ele. Ele tinha a chance de reagir, mas disse não. Preferiu o sacrifício pessoal a mergulhar o país em guerra civil. Para ele, aceitar a proclamação da República era um mal menor diante da tragédia que seria uma guerra entre irmãos. Ele pensou no povo, pensou no Brasil e cedeu. Hoje, olhando para trás, percebemos o quanto aquela escolha moldou o rumo do país. Dom Pedro II acreditava que estava fazendo o melhor, mas talvez não imaginasse o quanto o nosso regime republicano mudaria. Mudaria para pior a história do Brasil. Ainda assim, mesmo no fim, sua decisão mostrou grandeza. Pensar na nação antes de pensar em si. Essa foi a realidade. Isso foi o que aconteceu. Como sabemos, a história do Brasil tomou um rumo completamente diferente a partir do golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Foi como se um trem tivesse saído dos trilhos e nunca mais conseguido voltar. Desde então, vivemos uma longa sequência de instabilidades políticas, revoluções, golpes, corrupção desenfreada, decadência moral e cultural, aumento da pobreza e da violência. Tudo isso por mais de 130 anos. O Brasil de hoje pouco lembra aquele país promissor que existia às vésperas do golpe. Se alguém naquela época dissesse que o futuro nos reservaria tudo isso, dificilmente seria levado a sério. Não que o Brasil fosse perfeito, longe disso, mas era uma grande nação, respeitada internacionalmente, com um enorme potencial.
Estávamos num bom caminho, com uma cultura em desenvolvimento, instituições em amadurecimento e uma monarquia constitucional que mantinha certa estabilidade. Tudo indicava que, se seguíssemos nessa direção, hoje estaríamos entre os países mais desenvolvidos do mundo. Mas esse futuro promissor foi rompido bruscamente. O governo republicano, liderado por Deodoro da Fonseca e influenciado pela maçonaria, quebrou essa trajetória e lançou o Brasil num ciclo de retrocessos. A República não trouxe ordem, nem progresso. Trouxe caos. Logo depois, o país mergulhou em novos episódios traumáticos. Veio a ditadura de Getúlio Vargas, profundamente inspirada no fascismo de Benito Mussolini. Anos depois, transferiram a capital do Rio de Janeiro para Brasília, afastando o centro político do coração cultural e intelectual do país. Essa mudança, para muitos, foi o golpe final na identidade brasileira, pois tirou da capital aquilo que a fazia viva e pulsante. Em seguida, o Brasil viveu a ameaça real de uma revolução comunista no governo de João Goulart, o que levou ao golpe militar de 1964 e a um regime autoritário que durou 21 anos. Depois disso, houve a transição para um novo governo civil, mas com a esquerda assumindo o comando. E seguimos até hoje em meio a crises cada vez mais profundas. Crises de identidade, de valores, de economia, de cultura e de política. Hoje muitos brasileiros já não sabem mais quem são, de onde vieram ou para onde estão indo. Vivemos confusos, desorientados, como um povo que perdeu suas raízes. E se você se pergunta por quê, a resposta está aí. Estamos sendo conduzidos por um movimento revolucionário que avança em direção à destruição dos 4 pilares civilizatórios que vimos na primeira aula deste curso. Lembra deles? Pois é, esse é o destino que estamos construindo, ou aceitando, para nós mesmos. E tudo isso começou naquele trágico 15 de novembro de 1889. Foi talvez o evento mais negativo, mais marcante de forma destrutiva de toda a nossa história. É isso, meus irmãos. Chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço a todos vocês. Espero vocês na próxima aula, com a graça de Deus. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.